Será que a católica é a criadora da Bíblia? Será que a igreja católica criou a Bíblia? Será que a Bíblia depende da igreja ou a igreja veio ou a igreja é sustentada pela palavra de Deus? Questão importante que a gente vai conversar hoje. Agora, outra questão que eu vou responder também. Será que o evangelho é uma mensagem à parte do que está na Bíblia? Será que você pode pregar o evangelho sem usar a Bíblia? Vamos falar sobre isso também. Só questões importantes. Vocês trouxeram umas paradas mais difíceis hoje, né? Eu gosto disso. Você gosta disso? Coloca aí nos comentários suas dúvidas também. Curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos responder comentário aqui que tem muita coisa. Perguntaram até sobre o meu casamento. Eu vou falar sobre o meu casamento hoje, tá? Cara, a história do meu casamento é muito interessante, tá? É um bom testemunho. Eu falhei em não ter trazido ele antes para vocês. Vamos começar aqui? O Amaury Oliveira comentou lá no vídeo onde eu falei sobre o livro Contra o Sola Escritura, né? Então fiz um grande comentário sobre o livro, e vieram muitos comentários bons nesse vídeo, inclusive muitos que estão no vídeo de hoje vieram de lá, e eu vou começar aqui pelo elogio dele, né? Pra vocês saberem que tem gente elogiando o canal também, senão fica parecendo que todo mundo odeia o canal, né? Olha lá. Devaí, suas ponderações fundadas somente pela Bíblia esclarecem com sobriedade, graças a Deus, né? Eu passei muito tempo estudando sobre como interpretar a Bíblia, tá? E graças a Deus a gente consegue acertar. É claro que eu não sou perfeito, né? E eu vou errar de vez em quando também, eu erro. Toda noite eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, porque eu sei o quanto eu erro, mas a gente faz um esforço enorme para trazer uma interpretação da Bíblia para vocês aqui no canal. E o Amaury tá me elogiando por causa disso. Falar nisso, tem o nosso livro Texto e Contexto, tá? Tá com preço bom, ó. Texto e contexto sobre leitura e interpretação da Bíblia Sagrada. Vocês podem ler e interpretar de casa, estudando aqui no meu livro também. Ele é fino, mas ele é prático. Fica aí a dica para vocês. A Michelle comentou o seguinte sobre o vídeo. Ó. A tradição, nesse caso católica, ela é a regra maior. E sim, eles afirmam veementemente que não é só a escritura, né, e que a Bíblia não interpreta a própria Bíblia. É só falar com o católico e tudo mais. Né? A tradição não escrita, passada por gerações, que vai ajudar a interpretar. É complicado porque, se for assim, você pode mudar a tradição conforme a conveniência. E é exatamente isso que acontece. O problema de não ter a Bíblia como uma base fundamental é justamente isso. Você vai começar a acreditar em coisas que não está na Bíblia. E aí você pode fazer o seguinte, pergunte-se a si mesmo, né, no passado, aquilo que você está fazendo agora é correto. Já fez esse exercício? Será que a minha essência, né, o meu passado, aprovaria o que eu estou fazendo agora? Então é isso. A Bíblia ela tem que ser a base e não a tradição, como muitas igrejas fazem. Né? Não só o catolicismo, mas outras igrejas adotam a tradição como base fundamental. Nós sabemos que a Bíblia é uma base fundamental e ela é confiável. Então eu tenho que levar os meus pressupostos e a minha tradição até a Bíblia, tá? O movimento católico acaba não fazendo isso. Eles criam uma autoridade que está acima da Bíblia, né, que vocês vão ver daqui a pouco, e a partir dessa autoridade eles ditam o que é a verdade, independente do que foi escrito no passado. Infelizmente é assim que acontece. É por isso que a gente fica falando e falando do Sola Escritura, porque esse é um problema atual. É um problema que tem que ser resolvido. Então, vale a pena a gente ficar repetindo aqui. Se vocês ainda estão na tradição ou nos seus próprios pressupostos, procure a Bíblia, tá? E aí vem aquela pergunta que ela incomoda, né? O que você acredita está na Bíblia? Né? E a segunda pergunta que incomoda, que eu quero deixar para vocês, se você descobrir que o que você acredita não está na Bíblia, você abandona a Bíblia? Tem gente que abandona. Essa semana eu tive que bloquear uma pessoa porque ela dizia ser estudante da Bíblia, mas ela não suportava o fato da Bíblia ensinar a soberania de Deus. Ela não suportava a maneira como a Bíblia ensina. Né? Então, é uma pessoa que, infelizmente, aparentemente, prefere ficar com seus próprios pressupostos do que com o que a Bíblia ensina. Eu não sei desse tipo de pessoa, mas existe um monte de gente assim, tá? Esse MR aqui, ó, ele comentou o seguinte, leu e não entendeu. Impossível, né? Quem que leu e não entendeu? Eu ou o autor do livro, né? Porque o texto que nós lemos nesse vídeo é muito claro. Agora, ele está falando, ele leu e não entendeu. Será que ele está dizendo que nós não entendemos o que lemos lá? Porque aí seria muita ignorância, né? Não entender um texto tão claro como aquele. Agora, eu não sei sobre o que é. Se você quiser complementar sua pergunta, complemente aqui. Vamos seguir aqui então. Ó. Aqui tem um comentário grande.
né? E esse comentário é importante pelo seguinte motivo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam na verdade porque vocês consultaram a verdade e viram que ela é verdade? Ou porque alguém disse que é verdade, por isso vocês acreditaram? Preste atenção, que é uma pergunta importante. Aqui no meu livro Diário de Bordo, a gente tem aqui um estudo sobre as doutrinas da graça. E o que tem nesse estudo que eu preciso mostrar para vocês? O fato de que em todos os momentos a gente coloca versículos bíblicos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar aqui uma página que tem, ó. Aqui. O que eu quero mostrar para vocês, ó? Esse é o Diário de Bordo 85, a edição mais nova dele, tá? Os membros têm uma edição específica dele, tá? Os membros vão ficar sabendo, mas vocês podem comprar esse aqui. Esse aqui não é membro, essa é a edição aqui. Olha aqui, ó. Aqui, tá vendo? Todo texto tem referência bíblica. E essas referências bíblicas servem para vocês lerem o texto bíblico e saber se o que eu estou falando é bíblico ou não. Para isso vocês têm que saber ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, ok, mas isso é obrigação de todo mundo, mas vocês precisam conferir se a verdade que está sendo exposta, ela realmente faz sentido com a base da verdade ou não, tá bom? Aí o autor do comentário diz o seguinte: eu sou batista reformado e conheci o seu canal esse ano passado nesse caso. Gostei muito dos estudos que o canal possui e comprei a Bíblia CF por influência minha. Legal, bacana. Gostei bastante dela, antes ele lia na NVT. Eu fiz a mesma coisa, eu também lia na NVT, eu fiz propaganda da NVT. Graças a Deus eu excluí aquele vídeo, né? Mas eu confesso que tenho um pouco de dificuldade com o que você diz pelo seguinte motivo. Praticamente todos os teólogos que eu conheço seguem uma corrente oposta à sua, no que se refere às traduções da Bíblia. O John Stott, no livro Sermão do Monte, fala superficialmente sobre os manuscritos e cita que os manuscritos que trazem a expressão sem motivo, lá em Mateus 5, 24, 22, não são os melhores. John Stott, tá? Eu, de modo algum, quero diminuir o que você diz. Por favor, não me entenda dessa forma, mas eu leio que eu meio que me sinto em dúvida por você parecer ser adepto de uma teoria minoritária naquilo que se refere às traduções bíblicas. Eu sei que o argumento da autoridade não é bom e eu já vi que você afirma que os defensores do texto crítico são patrocinados pelas editoras, e são. Tá? Mas isso seria verdade em relação a todo o mundo? Nicodemos, Iago Martins, Vitor Fontana, Paulo On, etc. Todos eles apoiam o texto crítico, eles todos são patrocinados pelas editoras? Não, não é bem isso. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Tá? Aqui no canal tem vídeo sobre isso. O que acontece é que a academia, o corpo de pessoas que estuda teologia, ela foi contaminada. Então, é uma água que nós já bebemos ela suja, entendeu? A academia cristã, a partir do século XX, Bruno, foi contaminada com o liberalismo, entendeu? O liberalismo é um inimigo menos observado pela maioria dos cristãos, liberalismo teológico. Só que pelos cristãos modernos, porque lá no passado eles pegavam muito pesado contra o liberalismo. Por exemplo, eu tenho um livro, eu vou mostrar ele para vocês em outro vídeo. Tem um livro que fala sobre a Confissão de Fé de Westminster, tá? É um comentário da Confissão de Fé de Westminster. É um livro do século XX, se não me engano. 20 mesmo, né? 20, acho que é 20. E nesse livro, o autor fica o tempo todo falando contra o liberalismo, entendeu? Por exemplo, eu fui consultar esse livro sobre o segundo mandamento, né? Que tem lá. Não é Confissão de Fé de Westminster, eu esqueci qual que traz os 10 mandamentos. Mas o autor do livro, ele começa a explicar o motivo de não adotarmos imagens, e em todo momento ele fala que o liberalismo tentou introduzir as imagens na religião cristã, protestante. Presta atenção, tá vendo? É um eco do passado, que foi ignorado. É alguém que era importante no passado, mas foi ignorado. Então, o problema de hoje é que nós só conhecemos as pessoas que falam contra o texto recebido. Não conhecemos as pessoas que falam bem dele. Mas existe um monte falando, entende? E o problema é que as editoras contratam essas pessoas. E é óbvio que há o mérito delas, são pessoas que estudam bastante, são pessoas que falam muito bem. Eu não estou querendo reduzir ninguém. Essas pessoas têm mérito por ter estudado, por ter chegado longe, tá?
Mas em relação à crítica textual, elas não prestam atenção à história do que aconteceu. Nós falamos de história. Já percebeu que o canal fala mais de história do que de tudo? Por que que acontece isso? Depois que eu descobri a história e a influência da história na nossa história, a influência da história passada na nossa história, depois que eu descobri isso, eu não parei de estudar história. E a questão do liberalismo na crítica textual é muito clara. É muito clara. Só que se você não estudar esses temas, você nunca vai perceber. Então não tem um vídeo do Nicodemos falando sobre o liberalismo e a tradução da Bíblia. Não tem, entendeu? O Iago Martins nunca falou sobre as influências pós-modernas na tradução do texto. Talvez se um dia ele fizer essa pesquisa, ele vai perceber a mesma coisa, entendeu? Então, para não falar aqui de pessoas famosas, eu descobri essa diferença entre o texto recebido e o texto crítico lendo Spurgeon, por exemplo, né? Em Salmo 139, Spurgeon prefere o texto recebido ao texto crítico. Ele explica por quê. E só aí que eu entendi que há uma diferença muito grande entre as duas coisas. Veja, estávamos falando do Antigo Testamento, né? Naquele tempo já havia diferença de tradução. Só que hoje é muito mais descarada. Hoje é muito mais descarada a diferença de tradução. Você vê que você pega uma NVT e tenta te contar uma historinha de criança e coloca do lado da ACF, você percebe que a diferença é muito grande. Né? Uma Bíblia possui significado nas palavras, a outra é completamente seca, sabe? Essas diferenças vão moldar a sua teologia. E se molda a sua teologia, então você tem que dar importância para isso, entendeu? Então, mesmo que autores e pastores que eu goste apoiem o texto crítico, eu fico com o texto recebido, tá? Eu não abandono eles por causa disso, eu fico com o texto recebido. Você citou John Stott, né? John Stott não é o melhor exemplo também de pessoa que faz isso, porque ele trouxe uma heresia antiga aí que é bem perigosa, tá? O Stott é complicado. Mas enfim, espero que você tenha entendido o porquê, né? Apesar de gostar desses teólogos aqui, a gente vai a fundo na questão da tradução e percebe que o texto recebido ainda é o melhor, tá bom? Então vamos continuar aqui que tem muita coisa, né? Aqui, ó, Devair, né? Você se juntou antes da sua conversão, o Mister Leslão, né? Fez esse comentário aqui. Sim, eu me juntei antes da minha conversão. E na verdade, o meu casamento, ele foi um presente de Deus para mim. O que acontece, pessoal? Lá em meados de 2004, eu estava em uma depressão muito forte, sabe? Eu tinha uma depressão muito forte. E eu não entendia o mundo. E hoje eu sei por que eu passei por esse período, né? Eu descobri recentemente, já tem uns 3 anos, que eu tenho autismo leve, né? Eu descobri porque o meu filho tem autismo e eu fui perceber que eu sou igual a ele e aí descobri tudo sobre autismo e eu também tenho, né? Mas para quem tem autismo leve e não sabe, o mundo ele é muito estranho. As pessoas são muito estranhas, você é muito inocente, você não sabe das coisas, né? E cara, isso criou uma confusão muito grande na minha mente, tá? E eu desejei me matar. Eu brigava muito em casa, não entendia minha mãe, não entendia a empresa onde eu estava, não entendia nada, sabe? Eu era completamente avoado. Como é que tem um termo agora que eu vi um cara falando e esqueci, né? Eu era voado mesmo, era ruim, né? Era devagar. Mas olha só, quando a gente fala assim, pô, eu era devagar, você não pensa no aspecto psicológico da pessoa, o quanto ela está sofrendo por ser assim, entendeu? E isso me colocou em um estado de depressão, eu quis me matar. No dia que eu cheguei em casa para me matar, eu peguei uma faquinha, né, eu peguei uma faca de serra e eu fui cortar o meu pulso com a faca de serra. No momento em que eu fui fazer isso, eu me perguntei: eu quero me matar ou alguém quer que eu morra? Essa pergunta veio na minha mente. Isso é muito importante porque por pessoas que passam por isso, porque às vezes elas estão confusas por não entender a própria mente, né, e o mundo. E quando eu me fiz essa pergunta, eu entreguei a minha vida a Deus. O que eu fiz? Eu pensei lá naquela cozinha, no chão da cozinha, eu pensei o seguinte: Deus, a minha vida não serve para nada. A minha vida, ela não existe. Eu não quero continuar a viver assim. Então, ao invés de eu me matar, eu vou dar a minha vida para você. E você faz o que você quiser com ela. Fiz essa oração
lá na cozinha, eu tava chorando e tudo mais, eu fiz essa oração, tava sozinho em casa, tá? E aí naquele momento eu percebi que talvez eu estivesse sofrendo mais porque eu estava sozinho. Eu era um cara muito sozinho. A solidão é uma doença, ela se torna uma doença com o tempo e ela pode te matar também, tá? E aí o que que eu falei? Eu falei, Senhor, eu quero alguém para minha vida. Eu preciso de alguém me ajudando. Eu vou entregar minha vida toda para você, eu não quero mais saber de nada. Minha vida é sua. Mas me dá essa pessoa para cuidar de mim. E aí eu escolhi a minha esposa, sabe? Na oração eu falei da minha esposa, eu falei, eu quero ela mesmo, porque ela é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa que parece ser correta. E isso, fiz isso, né? E fui dormir. Passou uma semana depois dessa oração, é, uns amigos da escola, que a menina que eu pedi estudava comigo, né? Eles vieram falar comigo que fulano de tal queria ficar comigo, né? Olha só, nessa época, ficar, né? Cara, aquilo me despertou na hora, sabe? Como pode uma coisa dessa acontecer? Exatamente a pessoa que eu pedi agora vir falar que queria ficar comigo. Eu não ficava conversando com ela, gente, eu era quadrado. Eu não sabia cantar uma mulher na rua. Se eu fizesse isso, eu acho que eu morria de vergonha. Eu acho que eu gaguejava se eu fizesse isso. Então, isso foi um milagre que Deus fez na minha vida, entende? E aí eu conheci ela, nós começamos a namorar e no primeiro mês eu já falei com ela, eu já sabia o que ia acontecer. Eu sabia que a minha vida era de Deus a partir daquele momento, né? Eu tinha que honrar isso. Eu disse pra ela que tinha morar junto e a gente foi desenvolvendo um relacionamento durante anos e sim, a gente se juntou antes de casar, né? A gente se juntou antes de casar e a gente passou por necessidade. Ficamos sem dinheiro, desenvolvemos métodos para continuar sobrevivendo e graças a Deus a gente foi ficando mais inteligente juntos, né? E viemos morar no bairro que eu tô morando hoje. Nesse bairro eu sabia que eu tinha que ir para a igreja. Deus ficava me chamando o tempo todo, vai para a igreja, vai para a igreja. Tipo assim, você é meu agora. Você tá fazendo o quê, né? Você tá pensando o quê? E eu sabia que eu ia para uma igreja. Então eu visitei algumas igrejas daqui, né? Visitei uma batista, visitei uma presbiteriana. Eu entrei na presbiteriana e eu vi ali um cenário de pessoas que estavam adorando de forma humilde e verdadeira. Eu vi que aquelas pessoas eram sinceras. Não era perfeita a igreja, tinha um monte de imperfeições, assim como eu tinha, assim como você tem, assim como todas as igrejas têm. Mas eu vi que ali era um lugar que eu iria crescer junto. E nós crescemos juntos nessa igreja. E passou um tempo, eu já estava casado com a minha esposa, casado não, juntado, né? Eu fiz o discipulado com o pastor, a gente foi desenvolvendo muito rápido, cara. Isso foi muito rápido, sabe? Depois que eu entrei pra igreja, pessoal, no segundo ano eu já estava fazendo escola dominical com os adultos. Olha só. Deus ele fez assim no processo da minha vida, ele adiantou totalmente a minha vida, entendeu? Disso veio o dia do batismo, né? Olha só, vocês já estão prontos, mas tem um problema. Vocês não são casados, vocês não podem se batizar se não estiverem casados. O pastor da nossa igreja quis pagar o nosso casamento. O conselho levantou o dinheiro, quis pagar. E eu disse que não. Eu disse que eu não quis o pagamento deles. Por quê? Porque essa é uma responsabilidade que o homem tem que fazer, cara. Se você quer ser um marido, você tem que pagar o preço do início ao fim. Tá? Não tem como você ficar saltando ou ignorando tudo. Então eu quis pagar. Eu paguei o casamento, nos casamos no cartório. Eu era magrelão na época, o pessoal fica me zoando, né? Que parecia que eu usava droga. E é por isso que eu não me preocupo muito em ser gordinho hoje, porque eu era chupada. Eu era muito ruim, cara. Só um milagre pra fazer minha esposa gostar de mim mesmo, só Deus. E aí nós nos casamos no cartório e uma semana nos batizamos na igreja que eu faço parte até hoje, desde 2010. Tá bom? Então foi assim que aconteceu. Agora veja como que Deus ele agiu no meu casamento para me salvar. Para isso acontecer, eu tive que renunciar muito do que eu era. Eu tive que me entender, porque como autista, observando todo mundo normal, você fica confuso. Isso é um processo que demora dias, anos, e ele é contínuo. Ainda estou aprendendo, tá? Mas Deus consegue fazer isso acontecer. Então, sim,
eu era juntado antes da conversão. Mas a minha conversão e o fato de eu estar com a minha esposa fizeram parte da mesma história. Então tudo aconteceu junto. Hoje eu valorizo o nosso casamento, nós temos 3 filhos, a minha esposa ela é minha joia que eu deixo aqui em casa, ela fica aqui cuidando dos meus filhos. A gente às vezes briga, como todo casal briga, mas eu tenho consciência de que ela é um presente de Deus e que ela é a prova de que eu não pertenço a esse mundo, sabe? Ela cuida muito bem de mim. A gente passou por muita coisa juntos e isso veio naturalmente na minha vida, né? Eu nunca deixei de falar de Jesus depois que eu conheci ela, sabe? Teve momentos, por exemplo, antes de vir aqui pro bairro, eu me lembro muito bem disso, que a minha mãe me deu uma Bíblia de estudo pentecostal, né? Eu não ia na igreja, eu não me preocupava em ir para a igreja ainda, mas como tudo isso tinha acontecido, eu sentia a responsabilidade de falar de Deus para as pessoas. Então eu estudava em casa à noite, né, antes de dormir. Quando eu ia para o meu emprego, lá a gente conversava sobre Deus. Então, em todos os lugares que eu passei, as pessoas souberam que eu sou cristão. Eu falei com elas pelo menos uma vez, elas ouviram falar pelo menos uma vez sobre Deus com elas, sem medo de falar, porque realmente essa é a verdade. E, cara, eu morreria pela verdade. E às vezes eu falo assim, brincando, as pessoas acham que é brincadeira, mas não tem nada nesse mundo que me interessa, sabe? Não tem nada de valor nesse mundo. Eu continuo com aquele pensamento, sabe? Cara, eu não pertenço a esse lugar. Aquele pensamento que eu não quero viver aqui, ele tá na minha mente ainda. Só que agora a minha vida pertence a Deus, sabe? Quando Ele quiser tirar ela, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Eu vou finalmente me encontrar com Ele. Já sonhei com isso, pra vocês terem ideia. Só que até isso acontecer, eu vou continuar aqui falando de teologia com vocês, vou continuar na igreja. Por quê? Porque é o que Deus me chamou para fazer. Eu faço isso, né? E eu fico feliz em fazer isso. Então veja, às vezes o cara tá desanimado lá, não entende a própria vida e às vezes ele vai entender quando ele se entregar a Deus, cara. Tudo vai fazer sentido. As coisas vão começar a caminhar pro lugar certo. E às vezes a gente fica negando isso, a gente fica atrasando esse evento sabendo que isso vai mudar nossas vidas. Então não atrase esse evento se você estiver nesse caminho que eu trilhei, tá bom? Vou até tomar uma água aqui. Essa é a história da minha vida, tá? Antes disso acontecer não era nada. Não era nada. Depois disso acontecer, é que eu me tornei alguém. Então tem pouco tempo. No nosso caderno de história, que eu tenho um caderno onde eu escrevo os fatos importantes da nossa família, né? É um diário que eu escrevo de mês em mês, ano em ano. Eu coloquei lá e eu nasci em outubro de 1985, mas eu morri, né, em 2005, que é quando eu conheci minha esposa. Eu morri para esse mundo e nasci para Deus. E realmente, na minha mente, eu tenho essa mensagem constante: você pertence a Deus. A sua vida não é aqui. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Então, faça o que Deus mandou você fazer. E eu tenho feito, né? A gente erra direto, mas a gente vai acertando. Eu nunca paro, nunca paro. Às vezes eu desanimo, mas eu volto a fazer. Tá? E é assim que a gente vai seguindo mesmo. Até Jesus voltar ou até Ele nos levar. Né? Que tempo que eu tomei agora de vocês. Né? Voltando aqui, nós temos 2 perguntas para responder. Curte o vídeo, vai, se inscreve no canal e coloca perguntas boas assim também. No dia de Pentecostes, lá em Atos 2, tinha a Bíblia que temos hoje? A pergunta acho que é Bruno, né? Quem determinou o Pentecoste? Se você não aceita o que está na Bíblia, alguma coisa está errado com você. Vocês da Presbiteriana, Batista ou outras que não acreditam no avivamento, acreditam em Jesus? Quando Jesus ressuscitou, ele falou para os discípulos aguardarem a Bíblia ou o Consolador? Só para deixar claro que eu sou a favor de que preguem a Bíblia, ok? Ok. Né? Não tem lógica pregarem a Bíblia e excluírem um fato verídico que aconteceu em Atos 2. Então, cara, muita gente vai zombar dessa pergunta, mas ela é extremamente oportuna, ela é extremamente importante. Veja bem, o Brunholi, acho que é Bruno, né? Brunho, sei lá. Bunho, aliás. É Bunho, não sei seu nome, cara. Veja bem, vamos começar do início. No dia do Pentecostes, lá em Atos 2, tinha a Bíblia que temos hoje? Sim, tinha a Bíblia que temos hoje. Aliás,
é muito fácil perceber que muitas pessoas não veem que a Bíblia está pregando ela mesma. Entendeu? Então preste atenção que agora eu vou desbloquear mais um quadradinho na sua mente. Pedro pregou a Bíblia. Pedro pegou a Bíblia em Atos 2. Você não pode olhar só um aspecto de Atos 2. Quando aquelas pessoas falaram em línguas e falaram de Jesus, elas estavam falando do Messias de Isaías, de Ezequiel, os Messias que eles tinham dito lá no passado, o Messias que eles tinham dito. Então, olha só, a Bíblia está aí. A boa nova do Evangelho é o cumprimento de Gênesis 3, versículo 15. Sim, havia Bíblia. Agora, qual era a Bíblia que eles tinham naquele período? Era a Bíblia do Antigo Testamento, tá? Ok, era isso aqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo. Olha aí, ó. Esta era a Bíblia que eles tinham. Perfeito? Agora, quando Pedro vai falar, ele está falando de fatos históricos, mas também sobre a Bíblia. Ali tem citação de Salmos, ali na pregação de Pedro, entendeu? Vamos pegar outro exemplo aqui, além de Paulo, esse tá Paulo, mas tem um outro exemplo do primeiro Marte de Atos, né? Quem é ele? Eu esqueci o nome dele. Aliás, tem um vídeo onde eu leio o capítulo inteiro sobre ele, né? Estevão, eu ia olhar aqui, Estevão. Pessoal, antes de Estevão morrer apedrejado, ele citou a Bíblia do início ao fim. Ele citou a história inteira usando a Bíblia. Então veja bem, a Bíblia existia em Atos 2, sim. A Bíblia existia em Atos 2 e ela era muito usada pelos apóstolos. Quando fala assim, doutrina dos apóstolos, lá no final de Atos, é a doutrina fundada naquilo que Jesus ensinou e no Antigo Testamento. Jesus ensinou o que estava no Antigo Testamento. Aliás, vale a pena a gente lembrar que antes de Jesus ascender aos céus, ele passou 40 dias ensinando. E o que ele estava ensinando? O que Jesus estava ensinando? Vai lá para Lucas 24, 44. Jesus estava falando o seguinte, olha, tá vendo tudo que vocês viram, estudaram no Antigo Testamento? Eu sou o cumprimento dessas coisas. Então, pronto, havia sim a Bíblia é fundamental na propagação. Quem determinou Pentecostes? Deus. Deus vai ler os profetas falando. Isso está pelo menos em um profeta, mas em toda a escritura, Ezequiel, por exemplo, 36, Deus vai falar, olha, eu vou colocar o meu espírito em vocês. Foi o que aconteceu em Atos 2 também. E quem determinou o Pentecoste como festa anual? Então não se esqueça, cara. O Pentecoste não é o dia que o Espírito desce. Não é, a data do Pentecoste não é sobre isso. É uma festa anual. É uma festa do povo de Deus. Eu posso estar errado sobre o tempo dela, não sei se é anual, mas é uma festa do povo de Deus, entendeu? Quem determinou o Pentecoste? Vai olhar a lei. Talvez por não estudar a lei, você não sabe que o Pentecoste foi determinado por Deus. E a descida do Espírito Santo, quem determinou? Deus. Isso está registrado na Bíblia também. Então veja bem, não tem como acreditar no avivamento, né? E acreditar em Jesus ao mesmo tempo. O avivamento verdadeiro é a pregação da Bíblia e a compreensão de quem somos diante de Deus. Veja o progresso de Atos 2. Vamos lembrar aqui o progresso de Atos 2. O Espírito Santo desce no dia da festa. Há muitas pessoas de outros lugares do mundo ali, além dos judeus. Eles começam a falar na língua de outras pessoas, pregando sobre Jesus. Pregam na língua de outras pessoas, todos entendem, uns zombam, né? Outros são convertidos. A mesma coisa acontece hoje quando você prega a Bíblia. Uns zombam, outros são convertidos. Depois disso, Pedro acalma aquelas pessoas. Peraí. E aí ele começa a pregar o evangelho usando o Antigo Testamento. Ele está usando a Bíblia para pregar o evangelho àquelas pessoas. O que acontece ali? Ali há o verdadeiro avivamento, tá? O avivamento não é a descida do Espírito Santo que faz com que as pessoas falem em línguas. O avivamento vem depois disso. É depois da pregação do evangelho. Depois da pregação do evangelho, aquelas pessoas se perguntam: o que nós vamos fazer? Agora eu estou preocupado, né? Eu me arrependi. Eu preciso de ajuda. E aí Pedro direciona eles a uma oração de arrependimento. Eles são levados ao batismo nas águas, tá bom? Nas águas. E após isso o evangelho cresce. Então, veja bem, o verdadeiro avivamento não tem nada a ver
com as bagunças que a gente vê por aí, que se chama de avivamento. Não tem. O verdadeiro avivamento é a compreensão de quem somos. O Espírito Santo é que faz isso em nós, né? E aí a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente se sente ali, se sente ali como alguém que mereceria a morte, mas está recebendo a graça de Deus. Agora eu quero saber o que eu faço. Isso é avivamento, entende? Então, vocês confundem muito o que é avivamento para colocar o pentecostalismo como se fosse o verdadeiro avivamento. E não é. As igrejas pentecostais, elas não representam o avivamento da Bíblia unicamente, sabe? Toda igreja que prega a Bíblia, toda igreja que leva pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus são avivadas. Isso é avivamento. Ah, mas então por que essas igrejas estão vazias? Porque o Espírito Santo não está convertendo pessoas ali naquele momento, tá bom? Quando ele quiser, ele vai fazer isso. Mas as pessoas que estão ali, as pessoas que adoram a Deus, que leem a Bíblia, que fazem oração, essas pessoas são avivadas. Sem isso, elas não fariam isso. Elas não leriam a Bíblia, elas não se importariam com a Bíblia, entendeu? Ou bunho. Então, bunhu, eu não sei como é que é. Não tem lógica pregarem a Bíblia e excluírem o fato verídico que aconteceu em Atos 2. E é claro, né? A gente não exclui, pelo contrário, a gente anexa ao nosso entendimento. Só que parte de Atos 2 você considera? A gente considera tudo. Você considera só uma parte? Eu considero tudo. Entendeu? Então, não fique focado no elemento emoção. O elemento emoção pode ser manipulado por você e por outras pessoas. O elemento conversão só pode ser feito por Deus, e isso vem pela pregação da Bíblia Sagrada, tá bom? É assim que acontece. Espero ter respondido aí. É um alerta para vocês também, tá? Última parte aqui. Deixa eu ver aqui. Não, teve uma pergunta que eu deixei passar, mas eu vou lembrar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu sou Batista. Era nesse lugar aqui que eu acabei esquecendo de colocar ela, mas eu vou lembrar aqui para vocês. Espera aí um pouquinho. Deixa eu responder essa última aqui, né? Essa pergunta aqui, ela trata do... eu vou fazer um outro vídeo da outra pergunta, porque ali merece um vídeo próprio também, que é um conteúdo bem avançado. Ou não, vou falar aqui mesmo, né? Deixa eu pausar aqui e achar essa pergunta. Espera aí um pouquinho só. Beleza, já trouxe aqui a outra pergunta. Essa pergunta aqui, ela tem que ser respondida, né? Mas vamos lá. Essa parte aqui das perguntas é do vídeo onde eu falo sobre não ser reconhecido numa igreja local, tá? E eu falo mais sobre isso no livro Diário de Bordo 85, tá? Já falei pra vocês. E aí tem alguns comentários aqui que eu acho interessante, a gente precisa pensar sobre eles, porque eles vão direcionar um pouco do que você está fazendo agora. Mas para mais informações, pessoal, compra o livro Diário de Bordo, tá? Aqui na área de membros tem um estudo também do que eu vou falar para vocês, mas no livro tá mais detalhado, tá bom? O Guilherme diz o seguinte, vídeo bem preciso, a humanidade é uma das maiores características da verdadeira intelectualidade. A humildade, desculpa, eu li errado, né? E cara, ser humilde é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, e realmente muitos estudantes de teologia se tornam ignorantes, sabe? Ou eles se sentem superiores, e eu passei por esse mesmo processo, e graças a Deus eu tô aprendendo agora, tá? Eu tô aprendendo ainda, e eu fiquei muito feliz com esse comentário do Guilherme aqui. Agora, a Catiane Loredo, ela comentou o seguinte: graça e paz, meu irmão, ótimo vídeo hoje, eu me encontro nessa situação decepcionado que eu acho que deve ter usado o YouTube da esposa dele, né, ou sei lá. Mas a pessoa aqui se sente decepcionado com a minha igreja, com a minha congregação, meio que com raiva do meu pastor, porque eu não tenho oportunidade na igreja, na igreja que vergonha eu estou de mim mesmo, né? Mas eu vou mudar em nome de Jesus. Veja bem, é muito comum, quando a gente está começando a estudar, a gente acreditar que porque nós estamos estudando, as pessoas têm obrigação de nos dar oportunidade. É muito comum isso acontecer, claro, eu passei por isso eu escrevi o texto que eu menciono no vídeo, mas nós precisamos entender que, diferente do que a gente pensa, a vida das pessoas continua igual. Então você mudou e as pessoas continuam iguais e elas não percebem que você mudou, entendeu? Então não adianta você forçar a barra.
Então, no livro Diário de Bordo, eu trago algumas questões aqui que geralmente acontece e vai ajudar vocês a desenvolver ali a maneira certa de conversar com as pessoas, entendeu? Uma das questões que você tem que levar em conta é essa: você não tem que ficar com raiva do pastor porque ele não te dá oportunidade. Você tem que demonstrar para o pastor que ele pode te dar uma oportunidade. O pastor tem que desejar te dar oportunidade. Se ele não deseja, é porque ele não percebeu que você estuda teologia, entendeu? E estudar teologia é diferente de sair falando sobre Calvino e Serveto, sobre Calvino e Armínio, é diferente de ficar brigando. Isso não é estudar teologia. Quando você estuda teologia, uma coisa que o Guilherme falou aqui cedo, ó, a humildade vem, né? Uma coisa que acontece é que você se torna mais sábio, você passa a conversar diferente, entendeu? Quando você fizer isso, as pessoas elas vão querer te ouvir, entende? Mas se você não fizer isso, não adianta. Então tem gente que não tem convívio na comunidade, tem gente que é muito grosso, né, que não sabe chegar e falar as coisas. E essas pessoas elas vão sendo colocadas pro final da fila, óbvio, né? Se você causa problemas na igreja, você não vai ter condição de ir pro púlpito agora. Então tem que chegar devagar, tem que falar com jeito. Infelizmente, nós somos complexos, né? E se a gente não souber lidar com essas complexidades, a gente vai quebrar a cara, vai ficar com raiva, vai achar que a culpa é do pastor, da igreja. Na verdade, a culpa é sua, né? Você que tem que mudar. Então lá no vídeo eu dou algumas dicas sobre isso. No livro Diário de Bordo 85 eu falo mais sobre isso também. E na edição para membros do Diário de Bordo 85 você ainda tem um capítulo extra sobre isso, tá bom? Agora, o Isaías fez um comentário que ele é interessante, mas ele é perigoso. Então presta atenção. Ele pegou o comentário do cara acima e falou o seguinte: se não está tendo oportunidade na igreja, prega fora dela. Ok, eu considero esse um bom argumento, um bom comentário, um bom conselho. Mas tem que tomar cuidado. Por quê? Outras pessoas comentaram que você tem que sair da igreja. Então, não é isso. Não adianta sair da igreja, você tem que aprender a lidar com as pessoas e continuar na igreja, porque sair da igreja não resolve o seu problema, você vai para outro lugar e vai quebrar a cara de novo, entendeu? Agora, pregar fora da igreja é uma boa oportunidade para você desenvolver a sua pregação e para você aliviar essa ansiedade, sabe? Você vai parar de ficar ansioso, você vai pregar e talvez o pastor até te veja depois disso, né? Então é uma boa oportunidade, um bom conselho, mas tem que tomar cuidado, porque sair da igreja não vai resolver o problema, tá? Pregue fora da igreja, mas continue naquela igreja, sabe? Você quer mudar aquela igreja? Continue lá e aprenda a lidar com as pessoas, que vai dar certo no final das contas, tá bom? Mais detalhes sobre isso aqui na área de membros, a gente tem vídeo sobre isso, e no livro Diário de Bordo também eu abordo isso bastante no livro, tá? Último comentário, talvez o comentário que seja mais relevante, né, para os nossos problemas atuais. Não, todos os comentários foram, né, cara? Esses comentários aí, daria um vídeo cada um. Mas eu preferi colocar tudo aqui para você saber onde tá. Tá no segundo vídeo, respondendo os comentários do canal Teologia EATRE, né? O canal Filosofia Entes, ele comentou o seguinte no vídeo onde eu falo contra o livro sobre o Sola Escritura, tá? O vídeo está aqui no canal, vocês podem assistir também. Ele colocou umas questões importantes e mostram como que a cosmovisão católica romana está distorcida a respeito da verdade, tá? A verdade é que a propagação do Evangelho de Cristo nunca dependeu da Bíblia. Calma. Nunca dependeu da Bíblia. Esse pensamento é muito parecido com o pensamento do pentecostal aqui, né? Cadê? Aqui. Tá vendo que o pensamento desse pentecostal é parecido com esse católico? Por quê? Porque ambos defendem a tradição acima da Bíblia. Os dois aqui, tá vendo? Esse cara aqui acha que o que tem que acontecer são os sinais e que a Bíblia, talvez ela nem estivesse lá. E esse cara aqui tá falando que o que eles acreditam está acima da Bíblia. Entendeu? Então a verdade é que a propagação do Evangelho de Cristo nunca dependeu da Bíblia. Mentira. Gênesis 3, versículo 15 fala de Jesus. Aliás, João fala que o capítulo 1, o primeiro versículo de Gênesis fala sobre Jesus. Então a Bíblia como união de textos religiosos e a propagação do Evangelho estão intimamente ligados desde o início, tá?
Já respondi sobre isso ali na pergunta do rapaz, e a mesma questão surge aqui, só que agora para o católico. Aí ele vai continuar a tratar. Os livros da Bíblia compunham 73 rolos gigantes e pesadíssimos, de modo que era impossível para alguém carregar uma Bíblia. Isso aqui não é uma realidade também, né? Se pensarmos na época da Reforma, isso talvez faça sentido, mas não é que não houvesse uma solução. Tá? Vamos pensar aqui na época da Reforma, né? Mas antes disso, vamos voltar lá na época do primeiro século, beleza? Ou filosofia. O que acontece? No primeiro século, a Bíblia Sagrada estava em pergaminhos. E um pergaminho não era gigante e pesado. Você falou ali rolos gigantes e pesados. Não. O pergaminho, pesquisa na internet, vai para o pergaminho pequenininho, coisa minúscula às vezes, era um pergaminho da Bíblia. Então eles não eram gigantes e não eram pesados. Alguém te ensinou errado, entendeu? Era uma coleção de pergaminhos pequenos, tá? E Paulo até fala sobre eles, né? Que você percebe ali que eram pergaminhos pequenos mesmo, né? Você não pode imaginar um pergaminho que seja gigante e pesado. Para um pergaminho ser pesado, ser pesadíssimo, ele tem que ser, sei lá, ele tem que ter uns 300 metros. Né? Você não conseguir carregar ele. O pergaminho é algo sensível, algo pequeno. Lembra do rolo do Mar Morto, que acharam sei lá quantos pergaminhos? Eles estavam guardados em pequenos vasos. Entende? Então, não. A Bíblia não era composta de rolos gigantes, não. Tá bom? Na época da Reforma, nós temos uma Bíblia Sagrada que ela não era pesada, ela era inacessível, entendeu? Era proibido consultar a Bíblia. Só alguns padres e o Papa podia ler a Bíblia. Cara, que história é essa de que a Bíblia era pesada, né? Não era pesada. Quando Lutero pegou a Bíblia para traduzir, fica claro que o próprio ato de traduzir era fácil de fazer. Lutero estava sendo perseguido e traduziu a Bíblia. Tem noção disso? Perseguido traduzindo a Bíblia, depois ele imprimiu a Bíblia ainda, né? Eu não lembro agora quem foi que imprimiu, mas surgiu lá naquela época, a prensa, né? Então veja que havia uma facilidade de fazer, de forma que alguém que estava foragido fez, né? Mas que era inacessível para as pessoas. O catolicismo proibiu as pessoas de ler a Bíblia durante vários tempos, várias épocas, né? Vários anos. E por isso as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Não é porque era pesada, é porque era proibido. Lembra ainda, isso me lembrou muito, né? E a gente vê isso no filme de Lutero, né? Existe uma lenda, né? Não sei se é lenda, se é um fato histórico, de que alguns padres que tiveram acesso à Bíblia morreram em seguida. Né? Por quê? Porque dizem, né, que passaram veneno nas páginas da Bíblia. E o ato de molhar o dedo na língua para folhear a Bíblia fez com que o veneno fosse passado da página pro padre. E ele morria envenenado. Veja aí. Que coisa, hein? Então não, cara, não faz sentido o seu comentário. A Bíblia não era inacessível, ela não era impossível de carregar. Ela era inacessível, era proibido. Só os padres podiam ler a Bíblia. E aí você já viu, né? A interpretação vinha deles. Eles só liam o que eles queriam. E causou todo esse problema que a gente tem hoje. Né? Na época lá da cobrança, né, de impostos e tudo mais, eles usavam a Bíblia para pregar. Eles vendiam o terreno no céu, eles vendiam a saída do seu ente querido do purgatório usando a Bíblia. Né? Olha só eles podiam ler a Bíblia. Eles faziam isso com a Bíblia. Então, obviamente, não era uma leitura confiável da Bíblia, entende? Agora, como é que eu ia debater com eles? Só eles podiam ler. Eu não podia ler, eu não tinha ensino. Além de ter ensino, eu não podia chegar na Bíblia. E se eu chegasse na Bíblia, eu poderia morrer. Então, veja bem. Então, a história ou filosofia é diferente do que você está contando, tá bom? E aí ele vai trazer mais do que ele aprendeu. Ó. Para fazer-se uma cópia de cada rolo, era necessário que um monge copista reescrevesse letra por letra. Não era um monge copista católico. O ato de escrever... Eu vou trazer um estudo desse, mas eu preciso primeiro pegar a autorização do cara que fez. O ato de escrever a Bíblia existe antes do primeiro século.
Os escribas faziam isso, realmente. Havia uma escola de escribas que escreviam letra por letra, eles sabiam quantas letras tinha na Bíblia, né? E essas cópias, tá? Elas chegaram até o texto recebido, tá? Dessas cópias aí. Então, não foram os monges católicos que fizeram esse favor para a humanidade, não, cara. Foram os judeus que fizeram isso, tá? No Antigo Testamento foram os judeus. E aí as cartas do Novo Testamento escritas em grego, elas também foram recopiadas em grego. Por isso quando você vai estudar crítica textual, você não lê, você não estuda o texto, assim, o estudo não gira em torno da versão latina da Bíblia. Do latim, enfim, ele rodeia o grego e o hebraico, entende? Então, não era um favor para a humanidade que vinha dos monges católicos. Oh, os monges copiaram a Bíblia. Não, cara, por favor, por favor. Você foi enganado, né? A Igreja Católica, lá no quarto, quinto século, ela colaborou, sim, obviamente, né? Mas isso não dependeu dela. Entendeu? Não dependeu dela como você está falando. Era um processo extremamente difícil, né? De forma que a distribuição de Bíblias em grande escala era impossível. Como que era impossível se o cara que estava preso lá falou assim, poxa, traz aí meu pergaminho. Entende? O cristão não tinha dinheiro exatamente, mas eles tinham cópias da Bíblia, sacou? Então não era esse processo todo que vocês estão falando. Vocês estão acreditando em coisas surreais, tá bom? Surreais. Agora, uma coisa que eu percebi no comentário dele é o seguinte, ele colocou a igreja como a mãe sustentadora das traduções, tá? E aí que entra uma grande questão. A Bíblia Sagrada, ela não depende da igreja católica, da sua igreja, não. A Bíblia Sagrada, e isso a gente defende em todos os vídeos, né? Que fala sobre tradução, ela depende de Deus. A palavra não é a palavra da igreja católica, é a palavra de Deus. Então, nesse comentário, eu não trouxe ele porque ele é bem grande, né? O autor do comentário dá a entender de que nós devemos agradecer à igreja pela preservação da palavra. E não é isso que acontece, tá? Nós agradecemos a Deus pela preservação da palavra. E na verdade, acho que nem os católicos fazem isso, né? Mas aquele comentário soou assim no final dele. Então, a Bíblia Sagrada não depende da igreja. A igreja, para ser uma igreja de Cristo Jesus, é que depende da Bíblia, entendeu? Mas o movimento católico, ele acaba colocando a igreja como uma quinta pessoa da Trindade, né? Nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? E para eles a gente tem Maria e a igreja como um organismo santíssimo, puríssimo e capaz de fazer coisas sozinhas. Não é assim que funciona. A igreja depende da palavra de Deus e a palavra de Deus está registrada na Bíblia, que é conduzida na história, que recebe a manutenção do próprio Deus, usando escribas, usando pessoas que compram os pergaminhos e guardam os pergaminhos, sabe? Usando pessoas até hoje que traduzem os pergaminhos. Então, essa ideia de que a igreja ela é superior à Bíblia, porque a Bíblia surgiu da igreja, isso é uma mentira. Cara, você não precisa estudar para saber, isso é logicamente incorreto, né? Nem a lógica permite eu acreditar numa coisa dessas, entendeu? Então cuidado aí para vocês não colocarem a tradição, como eu mostrei aqui, ó, esse cara aqui que é católico, pareceu muito com esse cara aqui que parece ser pentecostal. Cuidado para vocês não colocar a tradição acima da Bíblia. E nisso colocar a igreja de vocês acima da verdade. Então quando eu falo isso, eu estou me referindo à Assembleia de Deus, ao catolicismo romano, à presbiteriana, batista. O batista também tem um pouco de problema com o negócio de tradição, mas é possível achar isso em qualquer lugar. Fiquem atentos para não cair nisso. Ó, fizemos 48 minutos respondendo comentários. Eu acho que todos eles são importantes, tá? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.